ler a palavra do Senhor, Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada com o mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ilumine o entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, nós rendemos graças a Ti pela Tua palavra, te pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento da Sua palavra neste momento. Prepara nossos corações para que possamos receber, Senhor, a Tua palavra como uma boa terra recebe a preciosa semente. Ajuda seu servo pregador, a fim de que ele não fale de si mesmo, mas que ele seja guiado e movido pelo Teu Santo e Bom Espírito, e que a Tua palavra produza o efeito para o qual ela foi enviada do trono da Tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é ser um ministro? Hoje, essa palavra é uma palavra muito honrosa. Nós vemos aí todo o governo que se constitui, ele desenvolve um corpo de ministros para ajudar o presidente a governar. E aí nós vemos, ministro para lá, ministro para cá, entra ministro, sai ministro. Nós percebemos que ministro é uma pessoa que tem uma autoridade, tem um salário muito bom, tem auxílios maravilhosos. E percebemos então que ministro hoje no Brasil é algo que quem de nós não gostaria de ser? Porém, quando olhamos para a palavra de Deus, nós pensamos e entendemos que a palavra ministro tem um outro significado. Apesar de ainda ser algo honroso, a Bíblia chama o ministro de servo, de escravo, alguém que não tem direito da própria vida. O apóstolo Paulo entendia bem o que era ser um ministro. Essa carta que nós vamos começar a entender, estudar, meditar nessa noite, é uma carta endereçada para um rapaz chamado Tito. Quem era Tito? Tito era um pastor auxiliar da equipe missionária do apóstolo Paulo. Como Timóteo, que é possível que os irmãos já conheçam, é um pouco mais famoso que Tito, ao qual o apóstolo Paulo endereçou duas cartas para ele. Nós temos a 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tito também cumpre uma função de organizar uma igreja. Paulo era aqueles missionários pioneiros. Ele chegava no lugar onde não tinha igreja cristã, ele pregava o evangelho, pessoas iam se convertendo, ele ajuntava aquelas pessoas e ali nascia uma igreja. Só que precisava de alguém para organizar essa igreja. E aí Paulo enviava os seus auxiliares. Ele enviou Timóteo para Éfeso e agora está enviando Tito para a ilha grega chamada Creta. Então Tito é alguém que foi trabalhava como companheiro do apóstolo Paulo e agora está desenvolvendo um trabalho missionário na ilha de Creta, e esse trabalho é um trabalho para organizar uma igreja. Nós vamos ver no decorrer da carta que Tito teria que organizar uma liderança, Tito teria que blindar a igreja contra falsos ensinamentos, Tito teria que ensinar os irmãos como viver para a glória de Deus, ou seja, desenvolver o cristianismo ali para que os irmãos pudessem colocar em prática o que eles estavam aprendendo, as doutrinas que ele aprendia, ou seja, é um trabalho de organização de igreja. E não é à toa que eu escolhi essa carta para pregar para vocês nesse período. Se você olhar para a carta de Tito e olhar para essa congregação aqui em Vassouras, nós vamos perceber que aquele que vos fala hoje está numa posição igual a de Tito. Alguém veio como o apóstolo Paulo e plantou essa igreja. E hoje nós estamos aqui com uma responsabilidade de desenvolver o trabalho aqui. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós tiramos todos os princípios para a nossa prática e para aquilo que nós cremos da palavra de Deus, nós hoje vamos começar a entender como que se desenvolve uma igreja de acordo com o que Paulo falou ao seu auxiliar Tito. No início desta carta,
já existe aqui uma aula a respeito do que é o ministério, seja ele qual for. Se você olhar ao início dessa carta, você pode pensar num diácono, num presbítero, num pastor, num alguém que trabalha com criança na igreja, num alguém que trabalha com música na igreja, num alguém que desenvolve o ministério com as mulheres. Você já pode pensar no que significa o ministério. Paulo já começa ensinando isso. A introdução da carta a Tito está atacando um mal entendido, ou seja, primeiro, o mal entendido que Paulo ataca, primeiro é a respeito da sua autoridade como apóstolo, que muitas vezes era confrontada, e também ele está ensinando o que é ser um apóstolo, algo que ainda hoje precisamos explicar o que é. Ainda hoje. Isso acontece até hoje. Esse problema com entender o que é ser um ministro, o que é ser um líder, o que é ser um pastor, um presbítero, é um pecado que nós devemos confrontar nos nossos dias, porque existem alguns equívocos que nos levam para longe daquilo que a palavra de Deus professa como verdade. Isso acontece com líderes e com liderados. Por exemplo, o líder pode achar que ele é alguém superior aos seus liderados, e aí cometer o pecado de arrogância, achar que é melhor que os outros. E todos os dias aqueles que são líderes na casa de Deus precisam trabalhar o seu coração. Também existe a cobrança excessiva, que pode partir tanto dos líderes quanto dos liderados. Achar, primeiro, que o líder é menor do que os liderados faz uma cobrança excessiva. E, por outro lado, os líderes também. Colocar um jugo sobre a igreja, que a Bíblia não manda colocar. Existe também uma questão de desconfiança. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma das classes mais desacreditadas no Brasil hoje em dia são os pastores, sabe? Está entre a polícia e os políticos. Então, muitas vezes, ao enxergar um líder, as pessoas criam uma certa desconfiança, um certo desconforto, uma certa distância dos seus líderes. Por isso que é importante nós entendermos o que essa carta diz. Hoje, o nosso objetivo é entender qual deve ser o procedimento de um servo de Cristo que foi destacado para cuidar da igreja. Por isso, o tema desse sermão é atitudes reveladoras de um ministro. O que serve isso para nós? Eu quero criar um problema aqui para essa igreja. Os irmãos sabem, eu já falei para alguns irmãos, eu voltei de São Paulo para morrer aqui em Vasconcelos. Essa é a minha vontade. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Pode ser que um dia eu saia, e aí eu quero criar um problema para quem vir ficar aqui no lugar que eu deixava lá. O problema vai ser, se ele não for um ministro verdadeiro, vocês não vão aceitar isso. Esse deve ser um problema que toda igreja deve dar para aqueles que assumem cargo de liderança. Vocês precisam entender o que é um ministro, o que é um pastor, o que é um presbítero, o que são diáconos, o que eles fazem, qual é a forma de proceder, e entender também que muitos falsos mestres vêm vestidos de cordeiro e na verdade são lobos. E nós temos condição de falar com eles: vai embora, porque aqui não é lugar de lobo, não. Aqui é lugar de pessoas que se colocam debaixo da autoridade de Cristo para pastorear a igreja. Por isso que nós vamos entender essa atitude reveladora a respeito de um ministro. A primeira dela vai ser a respeito do ministério. Olha como ele começa a sua palavra: Paulo, servo de Deus. Essa é a primeira frase. Paulo, servo de Deus. O tradutor da palavra da Bíblia Almeida e Corrigida, ele possivelmente conhecia muito bem o nosso contexto histórico no Brasil. Nós vemos um passado vergonhoso de escravidão. Nós vemos um passado que não nos orgulhamos de recebermos pessoas que eram escravizadas na África e colocarmos eles aqui no Brasil para poder trabalhar de graça. Então, quando se usa a palavra, se ele fosse usar a palavra escravo, poderia ser que criasse um desconforto para quem fosse ouvir. Mas a palavra no termo grego, que está aqui atrás da tradução do servo, que é a palavra doulos, significa escravo. E o que é um escravo? É alguém que não tem direito nem da sua própria vida. Os irmãos sabem que no tempos antigos,
O escravo era alguém que poderia, assim no contexto aqui de Tito, era alguém que poderia perder o direito da sua vida por causa, às vezes, de uma dívida, antes de como o camarada pagava e não comprava e não pagava, ele não era colocado no SPC, não, ele ia virar escravo. Ou ele poderia se tornar escravo porque ele nasceu escravo, ou muitas vezes porque o seu pai teria alguma dívida, alguma coisa nesse sentido. E um escravo era alguém que não tinha direitos, inclusive da sua própria vida. Quem tinha direito da sua vida era o seu dono. Outra coisa, se alguém agredisse um homem livre, teria processos, poderia até ser agredido também e pago com a mesma moeda. Agora, se alguém matasse um escravo, quem ia ligar para o escravo? Ninguém ligava para o escravo. E Paulo, ele começa a sua palavra aqui na carta de Tito, dizendo que ele é alguém dessa forma. Ele é um escravo, ele não tem direito da sua própria vontade. Existe alguém que é dono da sua vida. E ele continua dizendo que além dele ser servo de Deus, ele também é um apóstolo. Um apóstolo é alguém que é enviado por uma pessoa importante. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa ideia de servo, não ter direito, dizia a respeito de alguém que vivia na casa do seu Senhor servindo. Ele poderia ter direito se o Senhor desse direito, como no caso, os irmãos lembram bem da história de Abraão, que tinha um escravo chamado Eliezer, e Abraão não tinha filhos e ele queria deixar sua herança para o seu escravo. Os irmãos lembram bem dessa história. E aí Deus fala: não, Abraão, você vai ter um filho, vai nascer de você um filho. Ele já era bem velho, o Senhor mandou Isaac para ser filho de Abraão. Paulo fala aqui que ele é um escravo, mas ele também diz que ele é um apóstolo, ele é alguém enviado. Aí nós recorremos mais uma vez à história de Abraão, quando ele manda o seu servo Eliezer aí buscar uma esposa para Isaac. Eliezer foi o enviado de Abraão. Aqui Paulo, pensando nas únicas escrituras que existiam na época, que era o Antigo Testamento, ele já começa a dizer que ele é um apóstolo. No contexto também grego, apóstolo era alguém que ia representar uma autoridade. E Paulo, fazendo parte ali dos apóstolos que o próprio Senhor Jesus nomeou, nós temos característica para um apóstolo que deveriam ter visto o Senhor Jesus, pessoalmente, e ter se associado com outros apóstolos. Paulo, apesar de ser o 13º, que não era aquele colégio apostólico que andou com Cristo, ele encontrou Cristo no caminho de Damasco e ele foi aprovado pelos outros apóstolos. Depois de Paulo, meus irmãos, não teve mais apóstolo nesse sentido. Esses homens escreveram Bíblias, tinham um dom da inspiração. Depois de Paulo, não tem mais apóstolo. Por isso, nesse sentido, o apóstolo bom é um apóstolo morto, porque não existe apóstolo nesse sentido de ser alguém enviado por Deus. Hoje se usa muito a palavra, o nome apóstolo aí, mas cai no problema que aconteceu lá na terceira carta do apóstolo João, quando o apóstolo João fala que existia um presbítero no meio da igreja chamado Diótrefes, que queria a primazia entre os outros presbíteros. Alguns estudiosos falam que ali foi o início do papado. Porque quando aconteceu o papado, o bispo de Roma quis ser um bispo maior do que os outros bispos. E aí se foi começar a ideia de ter um presbítero diferente dos outros presbíteros. Daí que vem o sentimento de colocar títulos para mostrar que pessoas são especiais em detrimento das outras. Por isso que os apóstolos de hoje em dia não são apóstolos verdadeiros. Eles são falsos. Eles estão trazendo para si uma autoridade que não existe. Depois, continuando, a igreja cristã só existe dois ofícios autorizados pelas Escrituras: o presbítero e o diácono. Você fala, mas e o pastor? O pastor é uma função. Sabia que o presbítero pastoreia? O presbítero é um pastor, e o pastor é um presbítero mestre, é chamado de pastor mestre. Na nossa igreja, por ser herdeira da reforma, nós admitimos presbíteros regentes, administradores da igreja, e presbítero docente, ou seja, aqueles que são responsáveis pelo ensino, ao qual nós chamamos de pastor, e como um título acadêmico que nós assumimos na nossa igreja, reverendo. Porém, só existe duas classes de ofício no Novo Testamento: presbíteros e diáconos.
aqueles que servem com a palavra e aqueles que atendem à missa. São a extensão da misericórdia de Jesus Cristo para a vida do seu povo. Hoje, esse ministério apostólico que existe é um ministério que começou no Brasil, né? Nós temos aqui um registro do primeiro apóstolo do Brasil, chamado Adiel Almeida de Oliveira. Ele foi ordenado pela Igreja Palavra Viva, e hoje em dia nós temos saturações aí de apóstolos no Brasil, como os Santiagos, os Duques, e temos até patriarca. Pasme você. Daqui a pouco nós vamos ver pessoas querendo ser a quarta pessoa da Trindade, de tanto buscar título para ser superior do outro. É isso. Mas os servos, ofícios autorizados por Deus, os servos de Deus, aqueles que não têm direito nem da sua própria vida, são aqueles que Deus colocou para servir a sua igreja. O apóstolo Paulo explica também que ele tem uma missão, sendo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O texto continua dizendo que ele tem uma função. Logo após a palavra Jesus, a expressão apóstolo de Jesus Cristo, tem uma finalidade aqui para o ministério de Paulo, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E aí eu te pergunto, de que fé que Paulo está falando aqui? Judas, que era um presbítero e que era um meio-irmão do Senhor Jesus, os irmãos sabem que o Senhor Jesus tinha 4 irmãos homens, né? Era José, Judas, Tiago e Simão. Tiago e Judas se converteram ao Senhor Jesus porque ele viu o seu irmão, que ele achava que era o irmão mais velho, se ressuscitado diante dele. E ele creu que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus diante dele. Eles creram de uma forma que Tiago e Judas escreveram a Escritura Sagrada. Nós temos aqui a carta de Tiago e a carta de Judas. Judas, que só tem um capítulo, no seu versículo 3, ele fala da seguinte forma: amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que Paulo está falando aqui é a mesma fé que Judas está falando. Essa fé que Judas está falando é a fé que Jesus Cristo entregou à sua igreja por meio dos apóstolos. Ou seja, é o conjunto de doutrinas essenciais para dizer se aquele grupo é cristão ou não. Então, Paulo está dizendo que a sua função é não apenas pregar o Evangelho para que pessoas creiam no Senhor Jesus, mas desenvolver essa fé aos eleitos. Ou seja, Paulo diz que ele é alguém que é separado para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para os eleitos de Deus. E ele diz que até que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que ele quer dizer aqui? Olha, eu fui destacado para ensinar a verdade da palavra de Deus para vocês, a fim de que vocês consigam colocar essa verdade na vida de vocês, que vocês vivam essa verdade. Eu gosto muito da expressão tirar da nuvem e colocar no chão. Ou seja, Paulo dizia: eu não quero só ensinar a doutrina, eu não quero apenas dizer que vocês são justificados por Deus, mas eu quero dizer o que implica você ser justificado. Implica você viver uma vida diferente. Por isso que Paulo era um discipulador, era alguém que ensinava pessoas, caminhava com pessoas. E ele está dizendo que o ofício de alguém que foi chamado para o ministério é levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que é a piedade? A piedade é a fé prática. A piedade é o amor à santificação. A piedade é o apego com as coisas de Deus a ponto de você querer todo dia abandonar os seus pecados, porque aquelas suas práticas antigas não glorificam a Deus, não glorifica ao Jesus que você ama. Isso é piedade. E Paulo está dizendo: o nosso trabalho é levar a verdade de Deus ao coração de vocês e que essa verdade se torne prática a fim de que vocês glorifiquem a Deus na sua santificação. Piedade é uma vida de adoração, é uma vida segundo a vontade de Deus. Sabe, às vezes a pessoa acha que aquele que sai andando, subindo a escada lá da igreja da Sé, de joelho, todo ensanguentado, é alguém piedoso. Não, não é. Segundo a Bíblia, piedade é quando você entende que aonde você está errando e você abandona aquela prática errada. Piedade é quando você todos os dias, ao entender a verdade de Deus, traz aquela verdade de Deus para a sua vida.
Sua vida, uma vez que Jesus te amou, você vive agora em santidade, com gratidão por tudo aquilo que Deus fez por você. E ele continua dizendo no versículo 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu dos tempos eternos. Essa palavra esperança, o verbo usado lá no texto grego, dá uma ideia de que é algo que já pode ser considerado como cumprido. Essa é a ideia lá que traz na língua grega. Então nós poderíamos traduzir da seguinte forma: na certeza da vida eterna. Por que nós podemos ter a certeza da vida eterna? Porque o Deus que prometeu que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, ele é um Deus que não pode mentir, no sentido de não existir possibilidade essencial de Deus mentir. Lembre-se, em Deus não há pecado. Ele é todo santo. Ele é a fonte de toda a santidade. Por isso que nele não há mentira. Então esse Deus que não há forma essencial dele mentir, não existe condição de Deus mentir, não existe a possibilidade de Deus mentir, ele é todo verdade. Esse Deus prometeu que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E você só vai desenvolver a sua salvação uma vez que você entende que na sua corrida de fé, o seu prêmio lá na frente já está garantido. Você precisa agora correr, precisa agora chegar na vida final. Então, essa corrida é quando você vai pulando os obstáculos, ou seja, o abandono de pecado, todo dia se tornando mais parecido com Jesus Cristo. Essa fé é a fé que o ministro de Deus precisa estimular no coração das pessoas. Paulo afirma essa verdade a respeito de um Deus que não mente. E o versículo 3 ele diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo explica que o seu trabalho é feito, tudo isso que ele ensinou aqui é feito e inicia por meio da pregação. Olha as palavras que ele usa. Ele fala que no tempo devido manifestou a sua palavra mediante a pregação. Ou seja, toda a promessa que Deus fez na eternidade está sendo cumprida aqui hoje. Tudo aquilo que o Conselho Trinitário, todas as decisões que o Conselho Trinitário tomou, que nós chamamos de Pacto da Redenção, foi quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo tomou decisões para salvar você hoje, aqui nesse tempo, está sendo cumprido aqui hoje. Por isso que ele fala, o que me foi que prometeu em tempos eternos, em tempos devidos, ou seja, hoje manifestou. E como que você entende que você é um salvo, que você precisa se santificar e se tornar mais parecido com Jesus? Ele diz aqui, mediante a pregação. É a pregação da palavra de Deus que traz a mente do eleito a consciência da sua salvação. E deixa eu falar uma coisa para você: não existe substituto para a pregação do Evangelho. Não existe substituto para a pregação da palavra. Somente através da pregação da palavra, um eleito de Deus consegue entender o quanto ele é pecador, o quanto ele está perdido e o quanto ele precisa de Deus. E que uma vez ele crendo no Senhor Jesus e se arrependendo dos seus pecados, ele tem a salvação da sua alma. E ele fala que isso foi um mandato, ou seja, aquelas determinações que Deus já decretou antes da fundação do mundo. Sabe aquilo que nós falávamos aqui pela manhã? Que Deus decretou que algumas coisas Ele só vai fazer se nós orarmos. Vocês lembram disso? Os irmãos de manhã lembram disso. Isso é decreto. Decreto, não vou mudar a vontade de Deus. É dele, pela sua vontade, Ele falou. Vocês vão orar e eu vou fazer. Pronto. Bom, ele não está passivo no processo, ele é totalmente ativo. Porque ele decretou por mandato que ele só vai fazer algumas coisas se nós orarmos. E a respeito da salvação, ele decretou que o eleito só vai entender que ele é salvo uma vez que ele ouvir a palavra. É por isso que nós fazemos tantos esforços para mandar missionário lá para o meio da tribo de índios. Porque uma vez, no trabalho com jovens lá em São Paulo, uma moça me perguntou, né? A gente estava assim no salão social, tínhamos tocado os instrumentos lá, era um trabalho que a gente tocava um rock and roll pesado lá no salão social, era cultuante, era trabalho de jovem. E aí, depois de tocarmos as guitarras e a bateria, os irmãos sentavam no chão e eu pregava a palavra para aquela turma lá. E uma vez eu falei sobre evangelização, e a moça me perguntou: olha, por que a gente fica perturbando os índios? Era melhor deixar eles para lá?
Por que você vai lá levar a palavra para eles, sendo que eles não conhecem, são inocentes, e eles poderiam ser salvos por inocência? Aí eu expliquei para ela que não existe nenhum inocente, porque a criação é um livro que prega. Salmo 19 fala sobre a revelação natural. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação anuncia que existe um Deus. E a própria lei que Deus colocou gravada no coração do homem acusa que ele é pecador. Porém, o ser humano não consegue se resolver com esse problema. Somente o Evangelho vai ajudar o homem a entender o que ele precisa saber para poder se livrar da culpa do pecado. É por isso que nós mandamos missionários para o meio das tribos de índio. Porque eles precisam ouvir a palavra de Deus. Porque por mandato, Deus decretou que o eleito só vai vir ao entendimento da sua salvação através da pregação da palavra. Por quê? É a pregação da palavra que fala que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Isso Paulo está ensinando aqui. Paulo está explicando o que o verdadeiro ministro deve fazer. Ensinar a doutrina para que vidas sejam transformadas. Ensinar a doutrina para que vidas sejam transformadas. Meus irmãos, nós somos presbiterianos, nós cremos na eleição condicional. Eu creio que Deus escolheu um povo para si, antes da fundação do mundo, para ser zeloso de boas obras. Eu creio isso de verdade. E eu creio que a minha salvação é a salvação dos eleitos de Deus, está guardada na mão de Deus e Ele irá o entregar no dia final. Mas entre a nossa justificação, que é aquele ato em que Deus olhou para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nos considerou justo pela obra de Jesus Cristo, na sua vida e na sua morte aqui nessa terra, daquele ato até a glorificação, onde Cristo irá tirar a presença do pecado da nossa natureza, existe um processo chamado santificação. É o processo ao qual todos os dias nós devemos abandonar os nossos pecados e abraçar a obediência à palavra de Deus. Isso é uma forma de se apropriar da salvação que já foi conquistada por nós na cruz. Essa conversa de que eu já sou salvo e nunca mais eu preciso fazer nada pela minha salvação é uma doutrina demoníaca. Não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica diz que aquele que é salvo tem prazer na santidade, tem prazer em abraçar a obediência à palavra, tem prazer em estar no corpo de Cristo ouvindo a sua palavra. Não, essa história que eu vou viver pecando e no final vou receber a salvação, quem professa isso corre o risco de não ter sido salvo. Não ter sido salvo. Aquele que é salvo entende que todo dia ele tem que se apropriar da salvação que foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. O trabalho do ministro é conduzir as ovelhas de Jesus Cristo na estrada da santificação, a esse entendimento. Por isso que você faz parte da igreja. Por isso que você faz parte dessa igreja. Sabe, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 3, diz assim: a Igreja Católica Visível de Cristo, a igreja Católica Visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para o congregamento e o aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo. Quando fala Igreja Católica, aqui é uma igreja de todos os povos, que tem pessoas reunidas em toda a Terra. Poderia também ser uma igreja universal, uma igreja de todo o planeta Terra. E a essa igreja, de todos os santos parados na face da Terra, a Confissão de Fé diz que Cristo deu o seu ministério para o aperfeiçoamento dos santos. O congregamento, ou seja, o ajuntamento solene, isso que nós estamos fazendo aqui, e o aperfeiçoamento, ou seja, a você aprender todo dia a se tornar mais parecido com Cristo. A pergunta é: para que você faz parte da igreja? Resposta: você está aqui para se tornar santo. Deus está te transformando cada dia mais. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santíssima está envolvida no seu processo de fazer você se tornar mais parecido com o Senhor Jesus. Mas por decreto, Deus nos deu pastores. Se o pastor não cumprir a função dele, ele é um falso profeta.
Então, por favor, não se sinta incomodado se o pastor te procura, se o pastor quer saber como você está, se o pastor prega aqui de cima, às vezes, palavras duras para confrontar o seu pecado. Essa é a função de um pastor. Se ele não fizer isso, no último dia ele vai ouvir de Cristo: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Sabe, o Senhor Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus, que muitos pastores vão chegar e falar: mas Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu curei enfermo. O Senhor Jesus vai falar: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Alguém que tem o ministério da palavra e não exerce o ministério da palavra de acordo com a palavra de Deus, segundo o que Jesus Cristo disse, é um maldito. É alguém que não entendeu ainda o que é um ministério. O ministério da palavra, meus irmãos, não é apenas a pregação pública. Quem dera se fosse só colocar um terno e falar para vocês do mundo de novo. Quem dera. O ministério da palavra não é apenas a estar aqui diante de vocês, com a barba feita, o terno passado. O ministério da palavra envolve a pregação pública, sim, o ensino da escola dominical. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, vir ao culto à noite apenas não é suficiente. Eu preciso falar isso para vocês por função de ofício. Não, Senhor Deus vai me cobrar isso. Vir apenas no culto à noite não é o suficiente. Isso aqui é uma parte do ministério da palavra. Pela manhã na escola bíblica nós entendemos mais coisas sobre a palavra de Deus, sobre essa doutrina ao qual você precisa ser aperfeiçoado. Nos encontros durante a semana de estudo bíblico nós vamos entender mais coisas sobre a palavra de Deus e sobre a doutrina ao qual vai estar te encaminhando para a salvação lá naquele dia glorioso. Sabe, meus irmãos, também tem um ministério privado. É quando nós vamos te visitar. É quando você precisa de um conselho, você pede um aconselhamento. Isso é um ministério privado da palavra. Lembre-se, o Senhor Jesus fazia isso. O sermão mais bonito das Escrituras, falávamos isso ainda aqui. Para mim, o sermão mais bonito é o que está lá em João 3. E Jesus pregou para uma pessoa, Nicodemos. Quando você lê lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus está falando para uma pessoa, Nicodemos. Para mim, aquilo ali era uma belíssima sessão de aconselhamento bíblico que Jesus estava fazendo. Então, meus irmãos, não é suficiente apenas ser crente no domingo à noite. Nós precisamos glorificar a Deus na nossa vida lá fora. Nós precisamos nos encher. Nós precisamos aproveitar o espaço da escola bíblica dominical. Sabe, meus irmãos, eu queria ter um problema de espaço aqui no domingo pela manhã, mas é ao contrário, está sobrando espaço. E aqui pela manhã nós estamos aprendendo coisas, por exemplo, nesse momento, a respeito da revitalização da igreja. É coisa que você não vai ouvir aqui na noite. Você poderia estar vindo crescendo. Por que, meus irmãos, que eu preciso falar isso para você? Porque eu não quero ouvir no último dia Jesus me chamando de maldito. Eu preciso ser um profeta que fala de acordo com os oráculos do próprio Deus. Diante disso, meus irmãos, eu digo para você que você pode sim dar valor ao lugar que Deus colocou. Você está numa igreja que tem preocupação com o seu crescimento espiritual. Você está numa igreja que tem líderes, pastores, presbíteros, diáconos preocupados com o seu bem-estar espiritual. Isso é um privilégio. Se você conversar com alguns amigos seus, como eu tenho alguns amigos que estão sofrendo aí na mão de muitos falsos profetas que têm nos maltratado, e não estão nem aí com o crescimento espiritual deles. Eu posso dizer, na minha casa, minha mãe era de uma igreja que o pastor apareceu lá para me profeta dela. Mas quando ela teve câncer, precisou de alguém para cuidar dela e não apareceu. Então você hoje tem uma igreja de líderes que tentam ser de acordo com a palavra do Senhor. Aproveite. Aproveite. Essa é a função do verdadeiro ministro. Mas aí Paulo também fala aqui no último versículo, versículo 4, a respeito de um discípulo que ele tem. Então agora a gente vai falar sobre o seu posicionamento a respeito do seu discípulo. Olha o que ele diz a respeito de Tito. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Confundo com Timóteo porque ele tinha o mesmo sentimento que Timóteo. Ele falava também, chamava Timóteo também de Tito. Tito era alguém que abraçou a fé mediante a pregação da palavra de Deus pelo ministério de Paulo. E ele veio se tornar parte da equipe missionária. Isso é igreja. É assim que acontece. Deus tira do nosso meio pessoas para poder nos liderar. E essas pessoas que Deus tira do nosso meio, muitas vezes são pessoas que nós estamos sendo liderados por eles e fomos o pai espiritual deles. Isso já aconteceu e vai acontecer muitas vezes.
Quantos de vocês que têm mais tempo na igreja, cuidado da minha saúde espiritual, ao ponto de hoje eu poder estar aqui ministrando a palavra para vocês? Eu sei, eu estou aqui há 15 anos. Vocês cuidaram de mim. Não vou citar nome para não entregar a idade de ninguém. Vocês cuidaram de mim e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque hoje eu posso ministrar a palavra de Deus para vocês. Isso aconteceu com Paulo. Paulo pregou o evangelho para Tito, ele era filho da fé de Paulo, porque Paulo ministrou a palavra para ele, e agora Tito faz parte da equipe missionária de Paulo, que está lá na ilha de Creta. Era um irmão próximo. As palavras de Paulo transmitem esse sentimento de amizade. E ele fala de uma fé comum, ou seja, uma fé compartilhada. Ele fala segundo a fé comum. A fé compartilhada por Paulo agora é a fé de Tito. Isso vai acontecer. Isso acontece quando crentes pegam a palavra para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, e aquela fé que é sua agora torna a fé daquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso acontece quando nós criamos nossos filhos no temor do Senhor. A nossa fé agora se torna a fé dos nossos filhos quando eles alcançam a maturidade. João Calvino dizia que o ministro da palavra é tido como um gerador espiritual daqueles a quem conduz a obediência a Cristo. Ou seja, da mesma maneira como ele também foi gerado, Paulo chama a si mesmo de pai de Tito no tocante à sua fé. Imediatamente, porém, acrescenta que essa fé é comum e ambos, de modo que ambos é comum a ambos, de modo que ambos participam do mesmo Pai celestial. O ministro é aquele que precisa gerar filhos na fé e incentivar, ensinar a igreja também a gerar filhos na fé. Eu ouço aí, eu convivo com pessoas de muitas denominações, de vez em quando a gente escuta aqueles jargões evangélicos, né, esquisitos, tipo, pastor não gera ovelha, ovelha que gera ovelha. Você não viu isso? Mentira! Mentira isso, pastor é ovelha. Esqueceu que existe um pastor supremo? Pastor debaixo do pastoreio. Pastor também gera ovelha. Pastor também evangeliza, porque ele também é crente. Ele também precisa cumprir a missão dele. Agora, ele precisa ensinar o povo que o povo tem responsabilidade de pregar o evangelho, porque essa é a missão da igreja. No final, ele está aqui desejando a graça e a paz sobre a vida do seu filho espiritual Timóteo. Ele fala da graça, né, que é a fonte, e a paz, que é o fluxo de toda a bênção de Deus. Ele está explicando, ele sempre faz isso no início ou no final das suas cartas, o apóstolo Paulo. Ele deseja a graça e a paz. E às vezes nós saudamos pessoas assim, né? Já para pensar que é isso que você fala? Você está desejando a fonte da bênção de Deus sobre a vida da pessoa, e você está desejando o fluxo das bênçãos de Deus sobre a vida da pessoa, quando você sauda as pessoas com a graça e com a paz de Jesus Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. A graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mais uma vez, ele usa a palavra Salvador. E isso implica dizer que a mensagem de Paulo é uma mensagem evangélica, porque ele nunca deixa de dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, gloriando-nos na esperança e na glória de Deus. O que aprendemos aqui nessa última parte? Era a fé comum que unia Paulo e o seu discípulo. É a fé comum que une a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Já parou para pensar como nós somos diferentes? Somos, gente. Somos, temos opiniões diferentes. É só você começar a falar de política e futebol aqui, misericórdia. Aldeirão fé. Mas o que nos une? Perfeitamente. Que é o vínculo da perfeição. É a paz de Deus. É a graça de Deus. É isso que nos une perfeitamente. Por isso, nós somos capazes de receber pessoas aqui e termos filhos espirituais de forma completamente diferente. Precisamos pedir ao Senhor para trabalhar o nosso coração e os nossos conceitos já pré-concebidos. Ou seja, os nossos preconceitos. Porque o seu Deus pode trazer pessoas ricas para cá e que você vai ter um certo desconforto, porque a pessoa é muito rica. A pessoa pode botar nesse banco da frente aqui homens barbudos cheios de tatuagem, e você vai criar um desconforto porque eles estão cheios de tatuagem. Mas pense, todos pecaram e carecem da graça de Deus.
Não estou dizendo que eles vão viver da forma que está, se orgulhar da sua vida antiga, nada disso. O Evangelho transforma pessoas. Mas nós muitas vezes temos preconceito e precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar. Nós precisamos entender que todos podem ser transformados para a glória de Deus. E aquele homem que às vezes vai chegar aqui com nítido odor de aguardente de cana, pode se tornar um canal das bênçãos de Deus para a vida dessa igreja. Pense nisso. Pense nisso. Outra pergunta. Você já teve a alegria de ter filhos espirituais? Filhos na fé? Sabe, meus irmãos, quando eu falava com um grupo de casais em Barra do Piraí, eu falava, olha, eu sei que tem pessoas que Deus não permitiu de ter filhos naturais, ter filhos biológicos. Você tem algumas opções, adotar, e você tem a opção de ter filhos espirituais. Sabe, quando você carrega crianças para a igreja, para poder ouvir a palavra de Deus de manhã na escola dominical, você está adotando espiritualmente aquela criança. Sabe, quando você carrega pessoas para poder ouvir a palavra, isso é adotar as pessoas espiritualmente. E você trabalhando a fé no coração dele, você vai ter a alegria de ver pessoas se convertendo na tua frente. É maravilhoso, gente. Eu sei que pessoas aqui já tiveram essa experiência. Eu sei que pessoas aqui já tiveram experiência há algum tempo, tem tempo que não tem. E pode ser que eu esteja falando para pessoas que nunca viu uma pessoa sendo convertida através da sua pregação. Ou até mesmo através do seu esforço, né? Como acontece comigo muitas vezes. Eu prego, o camarada não se converte. Eu oro e falo, Senhor, agora é assim, porque eu não consegui convencer o cara não. E aí eu vejo pessoas sendo convertidas. Justamente pelo trabalho do Espírito Santo. Meu trabalho é meio fraco. Sabe que camarada que é ruim de argumentação? É o João, gente. Mas você orar, e aí Deus faz o trabalho dele. Ore pelos seus amigos. Ore pelas pessoas que você ama e está ao seu redor. Sabe? Não deixe de ter amizade com pessoas que não são crentes. Não deixe de ser influenciado pelo comportamento errado deles. Tá? Mas tenha amizade com pessoas, porque Deus vai usar você para gerar fé no coração deles. E convide pessoas para ouvir a palavra de Deus. Lembre-se, Deus chama os seus eleitos através da pregação da palavra. Seja um instrumento de graça e da paz do nosso Salvador na vida das pessoas. Aproveite seus relacionamentos para comunicar ao mundo o quanto Deus ama pessoas, o quanto que Deus te amou e o quanto que Ele tem amado o mundo, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê. Fale, aproveite essa oportunidade. Eu quero concluir esse sermão fazendo alguns resumos aqui do que eu disse. Primeiro, Deus tem nos dado um modelo de servos, de oficiais. Não podemos fugir daquilo que a Bíblia fala. Não dá para inventar a roda depois de mais de 2000 anos de cristianismo. Não dá. Tudo que foi ensinado já foi fixado como pilar de uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe, não dá para inventar a roda agora. Deus tem nos dado um modelo de pais e filhos na fé. A forma da igreja crescer, meus irmãos, não é fazendo eventos assim para pessoas ficarem admiradas com a igreja. Sabe como a igreja sempre cresceu? Através do trabalho dos santos, do trabalho dos membros da igreja. Deus vai dar o crescimento da sua igreja através do seu esforço, porque você vai ser um canal de bênção na vida dessa igreja e na vida de pessoas que estão aí sofrendo. Tem saber que Deus tem uma mão. Que uma vez unida a Cristo, possamos viver a verdade do Evangelho. Não pense que você não tem capacidade de ser alguém que traz um benefício para pessoas, de ser alguém que consegue identificar um falso profeta, de ser alguém que pode ser escolhido para ser um oficial da igreja. Não pense nisso. Não pense que você não tem capacidade. Você está unido a Cristo. A capacidade não vem de você mesmo, não. Não vem de nenhum de nós. A capacidade vem do Senhor Jesus. É Ele que nos capacita para cumprir o seu trabalho, para fazer a boa obra. É o Espírito Santo que vem morar no coração do homem, que capacita o homem para fazer a boa obra. Então, nós estamos no mesmo barco. Não é porque um tem mais facilidade de falar, outro tem mais facilidade de tocar, outro tem mais facilidade de evangelizar, que somos diferentes uns dos outros. Não, todos nós carecemos da ação do Espírito Santo na nossa vida para cumprirmos o seu trabalho. Esse, meus irmãos, é o início de um entendimento a respeito do que é a igreja. E o Senhor Deus nos ajude a guardar o que nós aprendemos hoje para a glória do seu nome. Amém.